Pessoal, vamos lá então. A nossa aula de hoje, eu coloquei ela como, né, ali no fórum para vocês, NBR 9050, norma de acessibilidade. Antes de falar da norma de acessibilidade, eu vou falar um pouquinho sobre a normalização no Brasil. Por quê? A gente vai falar de algumas normas nesse bimestre, algumas assim que são mais relevantes e que merecem, né, uma atenção um pouquinho maior. Até porque a gente sabe que todas as normas e legislações a gente não precisa saber decor, né, de cabeça. Tem coisas que a gente às vezes acaba até decorando, mas a gente tem disponível ali para que a gente faça a nossa consulta, né, quando for necessário. Então, no Brasil, nós temos, né, uma organização sistemática, né, de como fazer as atividades, né, determinadas atividades, de acordo com regras comuns, tá? Então, a normalização, ela é isso, tá? Uma organização das atividades pela aplicação de regras comuns. O que isso quer dizer? Né? Quando se estabelecem essas regras, né, principalmente em relação à tecnologia, eles vão estabelecer de forma objetiva e neutra o que se espera de um produto, de um processo ou de um serviço, tá? Então, o serviço do arquiteto e urbanista, ele vai ser pautado por diversas normas. Alguns tipos de serviços vão ser pautados por algumas normas, outros por outras, e assim por diante. Então, a NBR 9050, por exemplo, todas as vezes que a gente for desenvolver um projeto arquitetônico, nós devemos observar se esse nosso projeto, ou um projeto urbano também, se esse nosso projeto precisa da análise da NBR 9050, se eu vou precisar aplicar os conceitos da NBR 9050. E aí, no desenvolvimento do meu projeto, eu vou aplicar, e o projeto que eu vou entregar para o meu cliente deve estar de acordo com essa NBR. Outra NBR que nós vamos ver na aula que vem é a 15575, que é a NBR de a norma de desempenho, né? Peraí, que agora. Essa mesmo. Ou é 15215? Peraí, que eu acho que eu me confundi com a. Deixa eu só dar uma coladinha aqui. É a 15575 mesmo. Então, a gente tem essa norma de desempenho. Essa norma, ela é só para edificação habitacional. Então, se eu estiver fazendo um projeto habitacional, eu devo aplicar a NBR 15575, tá? Então, eu sempre devo observar quais normas cabem àquele serviço que eu estou prestando, ao produto que eu vou entregar para o meu cliente. Então, a normalização ela tem como objetivo, né, um benefício e uma cooperação entre todos os atores sociais interessados naquele tema e promover uma economia global ótima, né? Então, a gente está levando em consideração aqui as condições funcionais daquele serviço ou daquele produto e também requisitos de segurança para que aquele produto seja seguro para o nosso cliente. E a normalização, ela teve um impulso muito grande, principalmente a partir da Revolução Industrial, né? Porque a partir da Revolução Industrial começou-se a fazer grandes processos e processos que resultavam em produtos que eram feitos em massa, né? Então precisou que tivesse ali uma normalização, uma padronização de como fazer determinados serviços, ou apenas de o que se espera como resultado desses serviços, desses processos. Então, no Brasil, a normalização ela começou em 1940, que foi quando teve a criação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então, a ABNT no Brasil ela é responsável pela publicação dessas normas, né? Então, vocês aí que estavam escrevendo os artigos de vocês, né? Alguns devem ter ficado com os cabelos em pé, com as normas da BNT, porque até mesmo um artigo deve seguir, né, a normalização. Então, a gente tem uma maneira correta de escrever, de fazer nossas referências e tudo mais, tá?
Peraí que tem alguém entrando na aula. Beleza. E aí essas normas técnicas, elas podem ser elaboradas de três formas, né? A gente tem os comitês brasileiros da ABNT, a gente tem os organismos de normalização setorial e também as comissões de estudos especiais. Então, muitas vezes é preciso reunir profissionais de uma determinada área para fazer a revisão de uma norma ou para criar uma nova norma, tá? Então, é importante que a gente tenha isso, né? Leve isso em consideração. Por quê? Tem muitas normas que já são muito antigas, né? Peraí, que acho que tem mais alguém pedindo para entrar. Tem algumas normas que são mais antigas e que elas necessitam do interesse, né, dos profissionais em fazer a sua atualização, né? Então, muitas vezes a gente precisa criar essas comissões de estudo especiais. Então, uma norma técnica, ela é um documento, tá? Ela foi estabelecido por um consenso ali, né, dessas comissões, e aprovado por um organismo reconhecido, no caso, a ABNT. Então, essa norma técnica, ela é de uso comum e repetitivo, né, das regras, diretrizes ou características para uma certa atividade ou o resultado dessa atividade. Então, as normas da ABNT, elas devem sempre ser observadas pelos arquitetos e urbanistas na prestação dos nossos serviços, tá? A gente tem como uma das nossas obrigações, que está lá no nosso Código de Ética e Disciplina, que nós devemos observar todas as normas e legislações para desenvolver nossa atividade e o resultado, o produto dela, tá? Uma norma, ela não é uma lei, porém, em uma disputa judicial, ela é uma referência oficial, tá? Então, vamos supor lá que a gente tem lá a norma de desempenho, né? Das habitações. Aí vamos supor que eu fiz o projeto de uma casa, executei uma casa, um prédio, não sei, algo relacionado à habitação, e eu não segui a norma de desempenho, e daí o meu cliente teve algum problema relacionado a algo da norma de desempenho. Se ele entra com um processo contra mim, eles vão levar em consideração aquilo que está na NBR 15575, tá? Então, por mais que ela não seja uma lei, a gente tem que respeitar, porque ela é um parâmetro legal, né? Um parâmetro oficial, desculpa. E, além de tudo isso, lá no Código de Defesa do Consumidor, na seção 4, que é a parte das práticas abusivas, no artigo 39, determina-se que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, que somos nós arquitetos, né? Então, é vedado colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Conmetro, tá? Então, o nosso cliente, ele tem o direito de receber o produto ou serviço que a gente está prestando para ele de acordo com as normas brasileiras. Então, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos para vocês de algumas normas que estão relacionadas à nossa profissão de arquitetos e urbanistas, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá representação de projetos de arquitetura. Nós temos a NBR 6.492 de 1994. Aí, para elaboração e desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos, temos a NBR 16.636 de 2017. Desempenho de edificações habitacionais, que é o que a gente vai ver na aula que vem, 15575 de 2013. Essa norma está passando por revisão.
Depois, reforma em edifícios, também vamos ver na aula que vem. NBR 16.280 de 2014. Vamos ver hoje a norma de acessibilidade, NBR 9050 de 2015. Pessoal, aqui, importante, norma de 2015, tá? Se vocês pesquisarem aí no Google, às vezes ele aparece para download em PDF ali a norma de 2004 e tem bastante diferença entre as duas. Então, hoje a norma mais atualizada de acessibilidade é a de 2015. Saídas de emergência, né? NBR 9077 de 2001. A nossa legislação do bombeiro está baseada nessa NBR, ela também está passando por revisão. Cotas em desenhos técnicos é a 10.126 de 1987. Emprego de escalas 8.196 de 1999. Aplicação de linhas em desenhos 8.403 de 1983. Folhas de desenho, NBR 16.752 de 2020, tá? Essa é bem recente. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida em relação às normas, pesquisem elas no site da ABNT. Tem até alguma dessas, não sei se é a de cotas ou a de emprego de escalas, alguma delas ela foi cancelada, porém ela não tem uma substituta, tá? Então, quando a gente pesquisa lá, NBR tal, aí vai para o site da ABNT, lá vai estar escrito se essa norma está em vigor, se ela foi cancelada, e se ela foi cancelada, qual norma substituiu ela, tá? Então, essa informação tá lá no Google, tá? Muito fácil, é só jogar lá que vocês encontrem. É claro que tem outras normas, gente, relacionadas à nossa profissão. Então, a gente tem NBR sobre acústica, GNBR sobre iluminação, tá? Coloquei só alguns exemplos aqui para vocês. E aí, hoje, então, nós vamos falar da NBR 9050, que é a nossa norma de acessibilidade. Eu sei que desde lá do segundo ano vocês já devem estar trabalhando com essa norma, porque tirando as habitações unifamiliares, né, todas as outros tipos de edificações, a gente tem que observar a norma de acessibilidade. Então, eu sei que vocês já estão bem familiarizados com ela, né? Espero que todo mundo tire nota máxima nesse exercício aí que eu passei para vocês. Mas é sempre importante a gente salientar alguns pontos, principalmente porque agora vocês vão entrar numa fase do TFG de vocês, em que vocês vão realmente, né, desenvolver o projeto em si, todos os detalhes, então é preciso observar a norma de acessibilidade. Claro que aqui eu não coloquei a norma inteira, porque senão a gente ia ficar o bimestre todo tendo aula sobre ela. Eu peguei alguns pontos mais gerais que se aplicam à grande maioria dos projetos, mas vocês podem, né, dar uma olhada e ver o que se aplica ao projeto de vocês, né, além do que eu estou passando aqui. Então, vamos falar um pouquinho dessa norma. Então, começando lá com o conceito de acessibilidade. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O que isso tudo aí quer dizer? Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa na cadeira de rodas, ela tem que conseguir sair da sua casa e ir até onde ela quiser, tá? Então, sozinha, sem precisar da ajuda de alguém. Ela tem que conseguir sair da sua casa e vamos supor que ela tem que chegar até a universidade. Tá? Então, ela tem que conseguir pegar uma circular, se for necessário, tá? E conseguir chegar até a universidade. Chegando na universidade, né? Ou até se essa pessoa foi de carro,
ela tem que conseguir, né, vir lá do estacionamento, né, ou lá do ponto de ônibus e conseguir chegar até a sua sala de aula. Lá na sua sala de aula, ela tem que, né, conseguir assistir a aula tranquilamente. Se ela quiser ir ao banheiro, ela tem que ter um banheiro adaptado a ela, onde ela consegue fazer todas as funções que se espera de um banheiro, tá? Se ela quiser ir até a cantina, ela tem que conseguir chegar até a cantina e assim por diante. Assim como uma pessoa que é um cego também tem que conseguir fazer tudo isso, né? Um obeso, uma pessoa que quebrou a perna, assim por diante. Então, a gente até já viu essa questão aqui lá na matéria de conforto ergonômico, né, no terceiro ano, que o arquiteto, né, quando ele busca ergonomia, quando ele busca acessibilidade, ele está buscando ele tem o mesmo propósito, né? Que é o quê? Adaptar os ambientes ao homem. Né? Então, eu preciso que o ambiente esteja adaptado a todas as pessoas, e não que as pessoas precisem se adaptar aos ambientes, beleza? Então, essa é a nossa função como arquitetos, né? Que a edificação, ela e a cidade como um todo, elas sejam confortáveis, né, ergonomicamente para todas as pessoas. E a acessibilidade, ela busca essa ergonomia para as pessoas que têm, né, que utilizam alguma órtese e também para quem não utiliza. Então, a NBR 9050, se vocês, né, baixarem ela aí, é bom sempre ter ela guardadinha. Ela é uma norma bem extensa, né, e traz todas as condições de acessibilidade. Então, ali a gente tem os critérios e parâmetros técnicos para a gente observar quando a gente for fazer um projeto, for construir, fazer uma adaptação na edificação, quando a gente for desenvolver um mobiliário, um espaço ou um equipamento urbano. Então, lá a gente tem as especificações para que os projetistas consigam atender a maior quantidade possível de pessoas, independente da idade que essa pessoa tem, da estatura dela, ou se ela tem alguma limitação de mobilidade. Então, a primeira norma de acessibilidade, ela foi publicada em 1985. Até então, a gente não tinha nada que normatizava essa questão da acessibilidade, né? Então, nesse período, nesse ano, né, alguns profissionais de diferentes áreas se juntaram com pessoas que tinham deficiência, né, que estavam buscando aí os seus direitos, para desenvolver essa norma. Claro que essa norma, né, ela apresentava várias lacunas, ela precisava de revisão, né, porque não sabia o resultado que aquilo tudo traria, e ela foi uma iniciativa ali da ABNT, porque a gente não tinha nenhuma referência até então de acessibilidade. Em 93, eles instauram uma comissão de estudos, né, para atualizar e ampliar a NBR 9050, e uma nova revisão grande foi executada e publicada em 2004. E olha só, gente, em 2004 foi a primeira vez que apareceu na norma de acessibilidade o ambiente escolar, né? Como que a gente ia adequar esse ambiente a todas as pessoas? Isso faz 16 anos, né? Então, até 2004, não havia especificações de como fazer um ambiente escolar que fosse acessível. E aí, em 2015, é feita uma nova revisão. Tá? Então, em 85 teve a primeira norma, em 93 foi instaurada uma comissão de estudos, em 2004 há uma grande revisão com a inclusão do ambiente escolar, e em 2015 há uma nova grande revisão com o conceito de desenho universal. O que é esse conceito de desenho universal? Né? Nós já vamos falar um pouquinho dele. É que a norma atenda a todas as pessoas, tá? Porque antes ela era muito focada na pessoa que tinha alguma deficiência ou alguma dificuldade de mobilidade. E agora, em 2015, ela
passa a contemplar todas as pessoas. Então, o desenho universal, ele é esse conceito que propõe uma arquitetura e um design mais centrado no ser humano e na sua diversidade. Então, ela traz critérios para que as edificações, os ambientes internos, urbanos, os produtos atendam um maior número de usuários, independentemente das suas características físicas, das suas habilidades e da faixa etária, favorecendo a biodiversidade humana e proporcionando uma melhor ergonomia para todos. Então, ali embaixo a gente tem, ó, uma pessoa na cadeira de rodas, a gente tem um carinha ali que quebrou a perna e tá de muleta, a gente tem um idoso, a gente tem uma criança, a gente tem um casal ali que a mulher tá grávida, a gente tem uma cega. Então, todo mundo tem que conseguir acessar tudo aquilo que a gente está projetando, tá? Muitas vezes a gente não percebe a falta de acessibilidade nos espaços, né? E a gente acaba só percebendo quando algo acontece com a gente. Então, uma pessoa quebra a perna. A gente, daí que as pessoas que estão ao redor dela e essa pessoa que quebrou a perna começa a perceber as dificuldades em chegar a um determinado ambiente, a utilizar um determinado espaço, né? Ou quando a pessoa vai ficando mais velhinha e daí ela já não consegue erguer tanto o pé, e aí ela já é um pouco mais lenta nos seus movimentos, né? Ou a mulher ficou grávida, daí ela percebe que, nossa, aquele box de banheiro é muito apertado, ela não consegue entrar, né? Ou ela precisa subir lá 3 andares de escada e ela fica super fadigada por causa disso, né? Então, muitas vezes, algumas condições temporárias que nós temos nos mostram a falta de acessibilidade. Em alguns outros casos, a gente acaba nem vivendo, né? Até um certo ponto da vida, a gente acaba nem vivendo essas dificuldades. Mas nós, como arquitetos e urbanistas, precisamos nos sensibilizar nesse sentido. Até porque, quando foi criada a NBR 9050 de 2015, houve 2 exigências. Uma, que a NBR fosse gratuita, né? Então, por isso que tem disponível, tranquilinho para download. E a outra é que tanto o CREA quanto o CAL, eles exigissem que os arquitetos e urbanistas utilizassem a norma de acessibilidade. Tanto que quando a gente vai preencher o RRT, tem 2 caixinhas onde a gente declara que observou as normas de acessibilidade e outras onde a gente declara que naquele tipo de edificação não há necessidade de se observar a norma de acessibilidade, como é o caso de uma residência, né, unifamiliar, onde a gente pode daí não fazer o uso da norma de acessibilidade, tá? E aí, o desenho universal, ele tem 7 princípios. Então, vou falar um pouquinho desses princípios, que são princípios que devem aparecer nos nossos projetos. Então, o primeiro deles é o uso equitativo. O que é isso? É a característica que faz com que um ambiente ou um elemento espacial ele possa ser utilizado por diversas pessoas e que ele possa ser utilizado com o mesmo significado de uso para todos. Então, se eu tenho uma cadeira e ela serve para sentar, ela tem que servir para qualquer pessoa sentar, tá? Então, isso para eliminar uma possível segregação. Então, vamos supor que eu tenho lá uma cadeira e ela é uma cadeira meio frágil, né? E aí eu tenho uma pessoa obesa, né? A pessoa ela fica com receio de sentar na cadeira. Isso pode acabar segregando essa pessoa, né? E que essa pessoa consiga ter um uso, no caso de um banheiro, por exemplo, com privacidade, né? No caso da cadeira, com segurança, com conforto. E que, mesmo assim, esse ambiente, esse projeto, ele seja atrativo para o nosso usuário, né? A gente também deve ter como princípio um uso flexível, né? Então, o uso flexível, ele acaba ficando ligado ao uso equitativo. Então, muitas vezes, aquele ambiente ou aquele espaço, ele pode ter diferentes maneiras de uso para que ele dê o uso com o mesmo significado para as pessoas, né, diferentes, que tenham habilidades diferentes, né, ou preferências diferentes.
Por exemplo, destros e canhotos, né? A gente tem algumas dificuldades, né, para quem é canhoto. Facilitar a precisão e a destreza do usuário, possibilitar o uso de pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos, como os idosos. O uso também deve ser simples e intuitivo. Então tem que ser de fácil compreensão, que a pessoa ela consiga se locomover naquele ambiente, utilizar aquele ambiente sem precisar de uma experiência, de um conhecimento, de uma habilidade linguística. A informação também deve ser de fácil percepção. O que isso quer dizer, né? Que todas as pessoas consigam entender uma informação. Então, essa informação, ela muitas vezes vai ser até redundante, né? Porque ela vai se apresentar ali de diversos modos. Então, ela vai apresentar a mesma informação de maneira visual, de maneira verbal e de maneira tátil, né? Para que a maior parte das pessoas consigam entender aquela informação. Então, um cego, um surdo, um analfabeto, né? Se a gente parar para pensar, uma plaquinha que só tem um escrito, o analfabeto não vai conseguir entender, né? Ele precisa do símbolo. Então, a gente precisa pensar em todo mundo. Outro princípio é a tolerância ao erro, né? E a tolerância ao erro seria a gente minimizar os riscos e consequências de uma ação acidental ou não intencional. Então, elementos que apresentam algum tipo de risco, como, por exemplo, né, se a gente pegar aqui na NBR 9050 a parte de mobiliário urbano, vocês vão ver que a gente nunca deve ter um mobiliário urbano que é saliente, né? Porque a pessoa que não enxerga, ela pode trombar nesse mobiliário urbano, né? Então, ou se o mobiliário tem alguma ponta, algo que a pessoa pode se ferir sem querer, tá? Então, a gente precisa ou agrupar esses elementos, né? Isolando eles, empregando avisos de risco ou eliminando, e sempre fornecer opções para minimizar as falhas, evitar essas ações que possam gerar algum acidente. Outro princípio é o baixo esforço físico. Então, a gente precisa que os ambientes eles possam ser utilizados de maneira eficiente e confortável, sem que a pessoa ela tenha uma fadiga muscular. E que as pessoas consigam manter o seu corpo em uma posição neutra. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo de uma porta de correr. Pode ser que uma porta de correr, para mim, em pé, seja tranquilo de abrir. Mas para uma pessoa que está na cadeira de rodas, ela pode ter uma dificuldade muito grande em abrir essa porta de correr. Então, a porta de correr ela não é proibida nos ambientes que são acessíveis. Porém, ela tem que ser uma porta leve, que não enrosque, para que todo mundo consiga abrir, né? Um idoso, uma criança, assim por diante. Então, eu preciso usar uma força de operação razoável, eu não precise repetir essas ações, né? Então, que eu não tenha que fazer muito esforço físico. E também é um princípio a questão da dimensão e espaço para aproximação e uso. É uma característica que faz com que esse ambiente tenha uma dimensão e um espaço para que as pessoas se aproximem, alcancem, manipulem e usem. Então, quando a gente entra num banheiro de deficiente, quem nunca entrou ou quem entrou e nunca observou, comecem a observar todos os elementos que a gente tem lá. E se vocês observarem a pia, né, o lavatório, vocês vão ver que essa pia ela tem um espaço para uma pessoa na cadeira de rodas conseguir se aproximar da pia. O tamanho da pia também é compatível para que essa pessoa que está sentada ela consiga alcançar a torneira, né? E que essa torneira, ela também não é uma torneira comum, ela é uma torneira de fácil manipulação, para que essa pessoa, às vezes, ela tem algum outro tipo de deficiência, uma empunhadura diferente, né, uma mobilidade diferente das mãos ou do braço, e que ela consiga abrir a torneira e utilizá-la, tá? Então, é importante que a gente sempre pense em todos esses pontos. Então, tudo tem que ser confortavelmente alcançável a pessoas em pé ou sentadas, acomodar variações de mãos em empunhadura, né? E implantar espaços adequados para o uso de tecnologias assistivas ou assistentes pessoais.
Então, a norma a NBR 9050 de 2015, ela vai ser dividida em 10 partes. Ela começa com o escopo, referências normativas, termos, definições e abreviaturas. E aqui na parte 4 é uma parte que a gente vai olhar, dar uma olhadinha em alguns parâmetros, que são os parâmetros antropométricos. Aqui, nessa parte, a norma traz várias referências de dimensões para a gente. Lembrando lá de ergonomia, antropometria são as medidas do nosso corpo, tá? Então, ali a gente tem referências das medidas do nosso corpo para serem utilizadas nos nossos projetos. E aqui é tirado referência da ergonomia, né, dos percentis, 5,95 e tudo mais. Depois, na parte 5, é a parte de informação e sinalização, né? Todas as informações e sinalizações devem ser adequadas para conseguir orientar o nosso usuário. Essa parte eu não vou entrar em muitos detalhes. Depois, a parte de acessos e circulação. Essa parte a gente vai ver alguns pontos, né? Que seria a questão da rota acessível, o trajeto que a pessoa vai fazer para chegar até um determinado local. Depois, a parte 7, eu também vou falar um pouquinho, que são os sanitários, banheiros e vestiários, né? Então, eles têm alguns parâmetros em relação à quantidade, localização, dimensão dos boxes, posicionamento e características das peças, né? Então, a gente precisa atender algumas áreas mínimas de circulação, área de transferência, área de aproximação, alcance, assim por diante. Então, essa parte eu vou falar um pouquinho com vocês. E depois, na parte 8, fala sobre mobiliário urbano, né? Então, para um mobiliário ser considerado acessível, ele tem, né, que ter algumas características, e daí lá fala um pouco sobre, né, vários tipos de mobiliários urbanos. Na parte 9, os mobiliários de um modo geral, que também devem atender aos princípios do desenho universal, quando eles estiverem instalados em uma rota acessível. E os equipamentos urbanos, né, também precisam atender aos princípios do desenho universal, tá? Então, eu vou focar nas partes 4, 6 e 7, tá? Dados os parâmetros antropométricos, a circulação, né, acesso às circulações e a parte dos sanitários. Então, vamos lá. Primeira parte aí dos parâmetros antropométricos. O que vocês encontram aqui nessa parte? Aqui vocês vão encontrar todas as medidas do corpo humano, né, com órteses e sem órteses, para vocês basearem o projeto, tá? Então, uma pessoa que anda com uma bengala, ela ocupa ali um espaço de 75 centímetros. E aí, assim, vocês vão olhando. Uma bengala, duas bengalas, andador com roda, andador rígido, com muleta, né? A muleta, ela pode ter ali uma variação, dependendo do tamanho da pessoa. A muleta tipo canadense, o apoio de tripé. E ali, aqui, ó, na letra H, a gente tem a pessoa sem órtese. Que espaço essa pessoa ocupa? Aqui a bengala longa do cego, né? Ó, aqui que eu falei do mobiliário urbano ser ele ser saliente aqui, né? A gente tem algumas regrinhas para isso. A pessoa com o cão guia, tá? Então, a gente tem essas referências. Lá na norma tem mais, eu peguei aqui alguns exemplos. Então, vamos supor que o meu projeto que eu estou fazendo, ele tenha uma relação com idosos, né? É bom que eu observe muito todas essas órteses para ver se eu estou realmente adequando o meu espaço a esse meu usuário. Aqui a gente tem um módulo de referência, que vocês já devem ter visto aí em vários projetinhos, né, acessíveis. Então, nós temos lá o módulo de referência da cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas, uma cadeira comum, ela tem de 60 a 70 centímetros de largura e 95 centímetros a 1,15 m de profundidade. Então, a partir dessa medida da cadeira de rodas comum, a gente tem o um módulo de referência que é de 80 centímetros por 1,20 m, tá? Porém, aqui entra uma outra questão. Vamos supor que eu estou projetando um ginásio, e nesse ginásio eu vou ter
pessoas que vão praticar esportes na cadeira de rodas. Elas vão usar uma cadeira de rodas cambada, que tem 1 metro de largura, que não cabe no meu módulo de referência, tá? Então, a gente precisa observar esses pontos para que a gente, né, adeque ao nosso usuário. Aqui outra questão de circulação. Né? Se a minha circulação mínima em linha reta, tá? Prestem bastante atenção nisso, aqui é a circulação em linha reta. Em linha reta, para passar uma pessoa na cadeira de rodas, que seria, né, nossa circulação mínima, ela é de 90 centímetros. Se eu preciso que nesse corredor passe uma pessoa na cadeira de rodas e mais uma pessoa que não está na cadeira de rodas, eu preciso de um espaço de circulação de 1,20 a 1,5 m. E se eu preciso que passe 2 cadeiras de rodas ao mesmo tempo, eu preciso de um espaço de 1,5 m a 1,80 m. Então, num hospital, por exemplo, pode ser que eu precise dessa passagem de 2 cadeiras de roda ao mesmo tempo. Então, também vou observar aqui quem é meu usuário. Aqui a questão da transposição de obstáculos isolados. Vamos supor que eu tenha ali, ó, a circulação mínima, que é de 90 centímetros, e aí, no meio dessa circulação, eu tenho ali 2 pilares que deixam o corredor um pouquinho mais apertado. Se esse meu obstáculo ele tiver no máximo 40 centímetros, essa minha circulação aqui pode ser de 80. Por isso que as portas podem ser de 80, porque elas são obstáculos isolados, elas têm a espessura ali de uma parede, né? Então, a gente pode ter esse espaço livre de 80 centímetros. Depois, a gente tem aqui as áreas de manobra. Então, para fazer uma manobra de 90 graus, o espaço mínimo é de 1,20 por 1,20. A manobra de 180 graus, o espaço mínimo é de 1,20 por 1,5. E uma rotação de 360 graus é um círculo de diâmetro de 1,5 m. E aí, quando a gente tem uma circulação que tem um deslocamento em 90 graus, né? Então, ali atrás eu mostrei para vocês as circulações em linha reta. Aqui, quando a gente tem um deslocamento em 90 graus. Esse primeiro caso aqui, a gente tem uma edificação existente, tá? Então, quando ela já é existente antes de 2015, né? E eu vou reformar ela, né? Eu posso manter os corredores de 90 centímetros, porque era permitido antes, né? Porém, eu tenho que fazer um chanfro aqui na curva, ó, para que nessa partezinha fique 1,20 por 1,20. Agora, se a minha construção é nova, eu estou construindo ela depois de 2015, se eu for ter um deslocamento de 90 graus, o meu corredor tem que ter 1,20 m, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, isso daqui é o mínimo. O recomendado é que tem o chanfro aqui também de 1,5 por 1,5, mas é uma recomendação, tá? Então, edificações existentes eu posso manter 90 centímetros desde que eu faça o chanfro. E edificações novas eu preciso fazer o corredor com 1,20 se eu tiver um deslocamento de 90 graus. Gente, então ali eu coloquei alguns parâmetros que eu considero importantes, mas vocês têm mais parâmetros lá na norma, beleza? Agora aqui na parte 6 eu peguei alguns pontos também, que é a parte das rotas acessíveis. O que é uma rota acessível? É um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta ambientes externos e internos de espaços e edificações e que possa ser utilizado de maneira autônoma e segura para todas as pessoas. Então, é aquilo que eu falei para vocês lá da pessoa na cadeira de rodas que saiu da casa dela e foi até a universidade, né? Então, ela tem a rota acessível dela externa, então, estacionamentos, calçadas, faixas de travessia, rampas, escadas, passarelas, todos os elementos de circulação. E ela tem a rota acessível interna, onde tem os corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores, né, qualquer elemento de circulação. Então, a circulação ela pode ser feita tanto de maneira horizontal quanto vertical. Né? Quando a gente
vai de uma sala a outra através de um corredor, a gente está tendo uma circulação horizontal. Quando a gente vai de um pavimento até o outro através da escada, a gente tem uma circulação vertical. A circulação vertical, ela pode ser realizada através das escadas, através das rampas ou equipamentos eletromecânicos, que podem ser elevadores, podem ser plataformas, né? E para que a minha edificação ela seja acessível, se ela tem uma circulação vertical, eu preciso ter no mínimo 2 tipos de circulação vertical, 2 formas de fazer esse deslocamento. Então, ou eu tenho escada e rampa, ou escada e elevador, né? Posso ter rampa e elevador. Lembrando que a rampa, para a pessoa que não tem nenhuma deficiência, ela é um pouco cansativa, né? A gente prefere subir de escada, porque a rampa ela fica muito longa, né? Então a escada é mais fácil. Então, sempre pensar no nosso usuário. Então, quem é o meu usuário, né? O que é mais interessante? Quais nos 2 tipos de circulação que eu vou colocar no meu edifício? Então, na circulação, né, a gente tem a questão do piso. O revestimento do piso da minha rota acessível, ele tem que ter uma superfície regular, ele tem que ser firme, estável, não pode trepidar, né, por causa da cadeira de rodas, tem que ser antiderrapante, mesmo quando ele está molhado, tá? Então, tem que tomar cuidado na especificação do revestimento. A inclinação desse piso, ela também tem um limite. Então, a gente tem a inclinação transversal e a inclinação longitudinal. Então, vamos supor que eu estou andando em um corredor, tá? Estou indo lá, andando no corredor. A inclinação transversal é a que é contrária ao meu caminho, tá? Nos pisos internos, ela pode ser de até 2% e nos pisos externos de até 3%. E a inclinação no sentido que eu estou andando, que é a inclinação longitudinal, ela sempre tem que ser inferior a 5%. Passou de 5% é considerado uma rampa, tá? E daí a gente tem os parâmetros de rampa. Outra questão no piso é o desnível, né? A gente deve evitar que tenha desníveis no piso, porém, se eles precisarem existir, né? Porque às vezes eles precisam por conta de água, algo assim, a gente tem o seguinte: se o meu desnível tem até 5 milímetros, tá? 5 milímetros, gente, é meio centímetro. Se ele tem até 5 milímetros, não preciso fazer nada. Ninguém vai tropeçar num desnível de 5 milímetros, a gente espera, né? A cadeira de rodas não vai enroscar, assim por diante. Agora, se o meu desnível tem entre 5 milímetros e 20 milímetros, então de meio centímetros a 2 centímetros, eu vou ter que fazer uma mini rampinha ali, ó, igual tá nesse desenho aqui, com 50% de inclinação. Então, para que ninguém tropece, a cadeira de rodas não enrosque, tá? Vou ter que fazer essa rampinha aqui. Se o meu desnível for maior do que 2 centímetros, para a norma, ele já é considerado um degrau. E aí a gente tem as considerações que eu vou falar depois sobre os degraus, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das rampas. Todo piso, né, que tem uma declividade superior a 5%, vai ser considerado uma rampa. Então, a gente tem aqui, né, o cálculo da inclinação. Acho que todo mundo já sabe fazer, né? Esperamos isso de vocês. Quem não sabe, corra a aprender. Então, a inclinação da rampa vai ser a altura, né, que a rampa atinge, vezes 100, dividido pelo comprimento da rampa em planta, tá? Então, aqui a gente tem, ó, vários segmentos de rampa. Então, eu subo um segmento de rampa, uma altura, tem um patamar, subo mais um segmento de rampa, tem um patamar, outro segmento, patamar, segmento, patamar. Beleza? Então, esses patamares da rampa, eles têm que ter sempre no mínimo de 1,20 m, porque é o nosso módulo de referência da cadeira de rodas, né? Então, a pessoa subiu com a cadeira de rodas, ela tem que ter esse espaço aqui para ela descansar, depois ela descansa aqui e assim por diante. Então, para a gente calcular a inclinação das nossas rampas, nós devemos obedecer
ao que está na tabela 6 da NBR 9050. A gente escuta bastante por aí o seguinte, né? A inclinação mínima da rampa, inclinação máxima, né, de rampa que a gente tem na NBR 9050 é de 8,33%, certo? Porém, essa inclinação, ela é máxima para rampas que sobem no máximo 80 centímetros, tá? Então, se a minha rampa subiu até 80 centímetros, eu posso trabalhar com inclinação entre 6,25% e 8,33%, tá? Se a minha rampa sobe até 1 metro, eu posso trabalhar com inclinação entre 5% e 6,25%. Agora, se a minha rampa ela sobe 1,5 metro em altura, eu tenho que trabalhar com 5% de inclinação, tá? Então, mais de 1 metro até 1,5 metro, 5% de inclinação, beleza? Então, gente, a nossa rampa, ela nunca vai subir, um segmento de rampa nunca vai subir mais do que 1,5 metro de altura. Então, se eu preciso de subir, né, um pavimento que tem 3 metros de altura, eu vou subir 1,5, vou ter um patamar, vou subir mais 1,5 para eu chegar no outro pavimento. E a inclinação dessa rampa vai ser de 5%, tá? Então, a gente tem que seguir essas regrinhas aqui certinho, senão não adianta nada a gente fazer a rampa fora do padrão, que a nossa edificação vai continuar não sendo acessível. As rampas em curva, elas seguem, né, a mesma questão, inclinação máxima de 8,33%, porém, segue a tabelinha ali, né, de acordo com a altura que a rampa sobe. E o que eu quero que vocês observem? Se vocês forem fazer uma rampa em curva, a parte de dentro da rampa aqui, ó, tá vendo? Ela pode ter um raio, tem que ter um raio de no mínimo 3 metros. Então, ela não pode ser uma rampa muito fechada. E aonde que eu meço o comprimento, né, da minha rampa para fazer a continha? Sempre do lado interno da curva, tá? 1,20 m também, ó, do lado interno da curva. E as nossas rampas, elas vão depender do fluxo de pessoas que a gente vai ter no ambiente, mas no mínimo ela vai ter 1,20 m e recomenda-se 1,5 m, tá? E toda rampa tem que ter corrimão, e o corrimão em duas alturas. Então, o corrimão mais baixo, ali de 70 centímetros, e um corrimão de 92 centímetros. Agora vamos para as escadas. Então, na rota acessível, né, a gente não pode ter escadas com espelhos vazados, né? Então, o espelho, essa partezinha aqui do degrau, ele não pode ser vazado, porque as pessoas podem enroscar o pé e tropeçar, tá? Então, tem que ser escada fechada. Outra questão que a gente deve observar é que o bossel, né? Esse pedacinho aqui que muitas vezes a gente faz esse detalhezinho na escada, o bossel ele não pode ser maior que 1,5 centímetros, tá? 1,5 centímetros ali o bossel. E se o meu degrau for inclinado, também não pode passar aqui a inclinação de 1,5 centímetros, também para ninguém tropeçar e cair na escada, tá? Então, aqui nós temos o espelho, né, do degrau, e aqui nós temos o piso ou pisada, que é onde a gente coloca o pé. Então, na norma de acessibilidade, considera-se que uma sequência de 3 degraus, a partir de 3 degraus, é considerado uma escada. E a escada, né, a gente deve ter sempre pisos e espelhos constantes, né, do mesmo tamanho. É muito ruim quando a gente está subindo ou descendo uma escada e de repente tem um degrau maior, um degrau menor, e daí a gente acaba às vezes pisando em falso, né? Não é interessante. Então, o nosso corpo ele pega aquele ritmo, né, da subida. Então, é interessante que todos os degraus tenham, né, o mesmo tamanho. E para a gente dimensionar o tamanho do nosso degrau, nós vamos utilizar, né, essa regrinha que vocês também já aprenderam lá, provavelmente no primeiro, segundo ano, né? Então, a gente tem lá que o piso mais 2 vezes o espelho
tem que estar, né, essa soma tem que estar entre 0,63 e 0,65. E para a norma de acessibilidade, o piso ele deve estar entre 28 e 32 centímetros, tá? É um tamanho bom para a gente conseguir pôr o pé inteiro no degrau e para que a gente não tenha, né, vontade de dar um segundo passo no degrau. E o espelho entre 16 e 18 centímetros, tá? Então, a gente sempre vai tomar como base para a gente projetar nossa escada essas regrinhas aqui. Aqui também algumas questões, né, nos acessos, nas portas, em relação à aproximação. Então, sempre ao lado onde a gente tem a porta, né, no lado da maçaneta, a gente tem que deixar esses 60 centímetros para aproximação, tá? Do lado, né, que a porta vai abrir. Do outro lado pode ser apenas 30. E uma questão em relação à circulação é o seguinte: se eu tenho um corredor e essa pessoa está passando no corredor, ela vai ter que entrar numa porta, eu tenho uma curva aqui 90 graus, né? Então, isso quer dizer que o meu corredor tem que ter 1,20 m, beleza? Se essa porta abrir para o lado do corredor, para fora, o meu corredor vai ter que ter 1,5 m para a pessoa conseguir entrar aqui nessa porta, tá? Aqui tem o mesmo desenho, só que para o outro lado. Aqui, questão, né, de circulação externa, coloquei só alguns exemplos também, mas tem a questão da calçada, tem que ter uma faixa livre de 1,20 m, onde não pode ter nada, nenhum mobiliário urbano. Sempre aqui, ó, a altura de 2,10 m, tá? Para ninguém bater a cabeça, né? Que tem a faixa de serviço, a faixa de acesso. Para a travessia, a gente tem que ter as faixas de pedestre. Aqui eu coloquei 2 exemplos que são mais fáceis, né, para atravessar. Então, esse aqui de cima, a gente tem a redução, né, do percurso de travessia. Então, ao invés da minha rampa ser aqui no nível da guia, né, normal, essa guia ela vem mais para frente, a rampa vem mais para frente. Aqui não tem como as pessoas estacionarem na frente da rampa, tá vendo? Onde é o estacionamento dos veículos aqui. E a parte que a pessoa fica na rua é uma parte menor. Então, para um idoso é mais interessante, né? Para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Ou a gente pode também fazer a faixa elevada, né? Que daí fica no mesmo nível da calçada. O carro tem que diminuir a velocidade, então isso acaba dando uma preferência maior para os pedestres. E por fim, a parte de sanitários. Os sanitários, eles vão obedecer a NBR 9050 em relação a vários parâmetros: quantidade, localização, dimensão, posicionamento e característica das peças, barras de apoio, comandos e piso e desnível. Então, a questão da localização dos sanitários, eles sempre devem estar em uma rota acessível, né? Então, próximo à circulação principal. E sempre o banheiro acessível deve estar próximo às outras instalações sanitárias, porque geralmente, né, nas edificações, a gente tem uma área de banheiros e o banheiro acessível deve estar próximo a essa área de banheiros, evitando que o banheiro acessível fique num local isolado, porque isso segregaria as pessoas. A distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até o banheiro acessível é de até 50 metros. Se eu tiver uma distância a ser percorrida maior do que 50 metros, eu vou ter que dividir os blocos de banheiro em 2, 3, né, quantos forem necessários, dependendo do tamanho do meu edifício. As quantificações e características. Uma característica importantíssima do banheiro acessível é que ele tem que ter entrada independente, tá? Então, isso é uma mudança também da norma de 2015. Então, pensem lá, ó, no banheiro lá do bloco 10, lá do Sesumar. Aquele banheiro, para você entrar no banheiro acessível, você tem que acessar o banheiro comum, né? Para entrar no banheiro acessível. Agora, a partir da norma de 2015, não pode mais ser desse jeito. Eu tenho que estar andando no corredor e abrir a porta e já entrar no banheiro acessível, tá? Então, a porta dele tem que ser independente do restante. Por quê?
para que a pessoa ela possa entrar com alguém do sexo oposto, porque muitas vezes ela precisa de ajuda, né? Então, daí nesse banheiro pode entrar pessoas do sexo oposto, tá? Aí a gente vai ter lá o cálculo, né, de quantos banheiros são necessários, e para isso a gente tem que identificar qual é o tipo de uso da nossa edificação. Então, a gente tem as edificações de uso público, que são as que são administradas por entidades da administração pública, direta ou indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral. Ou a gente tem as edificações de uso coletivo, que são aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hotelaria, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde. E as edificações de uso privado são as relacionadas à habitação, né? As unifamiliares, multifamiliares e unifamiliares em condomínio habitacional. E aí, aqui, essa tabela, também super importante, que é a tabela 9, que é onde a gente tem os 3 tipos de uso. Aqui a gente tem se a edificação vai ser construída ou se ela é existente, ou se ela vai ser, aqui nesses casos, ampliada ou reformada, né? E aí nós temos aqui como que a gente calcula a quantidade de sanitários acessíveis, tá? Então, a gente tem lá num edifício público, por exemplo, 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quantos sanitários a gente vai instalar naquela edificação e da quantidade de sanitários que a gente for instalar, 5% precisam ser acessíveis. Vamos supor que é uma edificação que tem uma quantidade pequena de sanitários e a minha resposta deu que eu precisaria de um sanitário. Porém, aqui a gente tem a questão de ter um para cada sexo. Então, de qualquer forma, eu vou ter no mínimo 2, tá? Numa edificação pública. Se eu tenho 2 pavimentos e em cada pavimento tem banheiro, né? Eu vou ter 2 embaixo e 2 em cima. Então, eu vou ter no mínimo 4. Tá? Então, a gente tem que observar certinho a regra. Já num espaço coletivo, né, a ser construído, a gente tem também 5% de cada peça sanitária, mas não tem a questão de ter um para cada sexo. Tá? Então, a gente teria daí naquele exemplo, né, um no pavimento térreo e um no pavimento superior. Então, tem que observar cada regrinha para cada tipo de edificação. No caso das edificações privadas, elas estão relacionadas às áreas de uso comum, tá? Não à habitação em si. Então, essas instalações, esse número mínimo, ele tem que ter a abertura da porta independente dos outros banheiros. Se eu for colocar banheiros a mais, se eu achar necessário colocar a mais, aí eu posso pôr junto com as outras instalações sanitárias, não tem problema. E aqui a última parte, onde eu vou falar do dimensionamento do banheiro. Tá? Aqui vocês têm que prestar bastante atenção, porque isso aqui eu explico, e tem gente que depois ainda não entende isso aqui de maneira correta. O que as pessoas não entendem? A partir da norma de 2015, eu não tenho mais um tamanho mínimo de banheiro acessível. Tá? Porque na norma de 2004, ela dizia lá, banheiro mínimo acessível tem 1,5 m por 1,70 m. Na norma de 2015, não existe isso. Tá? O que eles passam para a gente na norma de 2015? Os parâmetros para a gente projetar nosso banheiro acessível. Tá? Então, o primeiro parâmetro é que dentro do banheiro a gente tenha o giro de 360 graus. Então, eu preciso ter esse círculo livre aqui de 1,5 m de diâmetro. Pode passar 10 centímetros em cima da bacia sanitária e 30 centímetros em cima do lavatório. Apenas, tá? Então, esse é o primeiro ponto para eu projetar meu banheiro. Segundo ponto, área de transferência. Então, eu preciso ter uma área de transferência perpendicular
diagonal, né? Perpendicular, diagonal ou lateral. Então, a área de transferência, ela é um módulo de referência, tá? O módulo de referência tem 80 centímetros por 1,20 m. Então, é aqui que a pessoa vai colocar a cadeira de rodas dela e ela vai ser, ou ela mesma vai se transferir, ou alguém vai transferir ela pro vaso sanitário, tá? A questão do lavatório, né? O lavatório, ele tem que ser sem coluna, que é, né, não tem a coluna aqui, com coluna suspensa, como nesse desenho, ou o lavatório em cima de um tampo de granito, para permitir que a pessoa consiga se aproximar, tá? Então, tem as medidas certinho necessárias para essa aproximação e para ela conseguir alcançar também a torneira. E aí, em frente ao lavatório, eu também devo fazer uma área de aproximação, que é um módulo de referência de 80 por 1,20 m. Aí vem a questão da porta, né? Se a minha porta for de eixo vertical, né, a porta de abrir, ela deve abrir para o lado externo do sanitário. Por que, que a porta deve abrir para o lado externo? Se alguém passa mal lá dentro do banheiro, vamos supor que a pessoa desmaiou aqui dentro. Imagina para abrir essa porta por cima dessa pessoa, né? Difícil. E também tem a questão que é mais fácil a gente tirar a porta se ela abrir para fora. Por quê? A gente tem ali os. Nossa, fugiu a palavra. Onde as dobradiças, né, da porta, e elas ficam desse lado aqui, ó, pro lado que abre. Então, é mais fácil tirar lá os pinos e a gente retira a porta com mais facilidade, tá? Então, sempre porta abrindo para fora. E a porta sempre deve ter um vão livre de 80 centímetros. Então, nada impede que a porta seja de correr, ou seja, né, uma porta sanfonada, desde que o vão livre, ó, porque às vezes a porta de correr, ela fica ocupando ali um espacinho do vão. Então, o vão livre tem que ser de 80. Tem que ser uma porta leve também, como eu tinha falado, da questão do esforço físico. Então, esses são os parâmetros mínimos para o nosso sanitário. Tá? Então, aqui o raio de 1,5 m, aqui os 80 centímetros para a área de transferência, 40 centímetros entre o vaso e a barra de apoio para ter um espaço legal para a pessoa se levantar. Aqui a gente tem o comprimento da bacia com o tubo de ligação. Isso depende do meu projeto, da bacia que eu vou escolher para ele. A largura do lavatório, né? Porque eu só posso passar 30 centímetros aqui, tá? Quando forem projetar o banheiro acessível, vocês vão pegar esses parâmetros aqui e vão fazer o projeto de vocês. Mais ou menos, vai dar ali 1,5 m, 1,55 m por 2 metros, tá? Mais ou menos. Isso é um parâmetro que eu projetando, né, vi. Mas a gente não tem isso aqui na norma, tá? Se a minha edificação já for existente, passando por uma reforma, né, que daí ela segue o parâmetro da norma antiga, aí eu posso colocar uma área de manobra de 180 graus, que é de 1,5 por 1,20. Aí a gente tem aqui os boxes comuns, para pessoa que não usa nenhuma órtese, né? No box comum, se a porta abrir para dentro, né, a gente tem que deixar esse raio, esse diâmetro aqui de 60 centímetros. E se a porta abrir para fora, daí faz um box menorzinho. Porta sempre de 80. Se a minha edificação já for existente, admite-se a porta de 60, que é o que a gente tinha anteriormente. E recomenda-se que as portas também abram para fora no box comum, pelos mesmos motivos do banheiro acessível. E o último parâmetro é a questão do box do chuveiro, né? Então, ele tem que ter no mínimo 90 por 95. Tem todas as barras de apoio, né? Tem a posição do chuveiro e tem esse banco aqui, né? Que precisa existir, que é um banco que a gente pode... ele é flexível ali, né? A gente pode fechar ele ou abrir conforme a necessidade do nosso usuário, tá? Bom, gente, então são esses os parâmetros mais importantes que eu queria mostrar para vocês.
E aí, com esses parâmetros, vocês conseguem responder a atividade de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver se alguém chegou depois que eu tinha feito a chamada. Professora, eu cheguei depois. Camila. Camila Jardim. Gabriela Dias, não. Gabriela Zamay, não. Isabel, não. Isadora Greco. Júlia Duque. Maria Fernanda, não tá, né? Mariana Castanheira, também não. Thaís Amai, a Maria Fernanda tá aí sim, acabei de ver. Thaís Amai tá aí. Tiffany, não, né? E o Wesley. Prontinho. Isadora já marquei, tá? Bom, gente, então é esse o conteúdo de hoje. Se ninguém tiver nenhuma perguntinha. Ah, tem uma pergunta ali da Lohane, agora que eu vi. Se os banheiros sempre são separados por sexo ou só nos edifícios públicos. Nos edifícios públicos é obrigatório que tenha para os dois sexos. Nos outros edifícios pode ser um banheiro acessível, que daí pode ser tanto, né, tanto pro sexo feminino quanto para o masculino, tá? A única coisa é que ele tem que abrir a porta daí para lá para fora, como aquele parâmetro que a gente viu.